Existe uma saída importante para o rio da vida nos levar ao mar, ao estuário da paz. Todas as vezes que queremos sair do nosso burgo e tomar a grande estrada, percorremos caminhos. Quando queremos sair do riacho, chegar ao rio e encontrar o oceano, existem meios. Em se falando de nossa vida interior, de vida espiritual, sempre que queiramos sair um pouco de nós mesmos e ir ao encontro da divindade, desse estuário de paz, de amor, de ventura, nós o faremos através da oração. É tão significativo, tão indispensável orar, como é importante e significativa nossa alimentação de cada dia. Afinal de contas, o que significa oração? O que quer dizer orar? Orar é um verbo diretamente saído do latim, orare, e orare significa falar. Todas as vezes que falamos, oramos. Não é à toa que os pregadores, os conferencistas são chamados de oradores. E porque eles oram, não estão fazendo preces obrigatoriamente, estão falando. Por que chamamos a prece de oração? Porque nesse caso, estaremos falando com o nosso Criador. Orar significa falar com Deus. Importante falar com Deus, mas Deus não está em toda parte? Não está em nossa intimidade, na intimidade das coisas? Por que há necessidade de nos posicionarmos para falar com Deus? Em verdade, Deus está em toda parte. Ele é onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Nada obstante, somos nós que temos necessidade de buscar o contato com Ele. Nós é que temos necessidade de nos aprimorar para esse grande encontro no estuário da vida. Somos nós que, quando oramos, aprendemos a nos acercar do nosso Criador, a nos apresentar a Ele, a identificar a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa mazela. Por causa disso, aprendemos a orar. Jesus Cristo, quando esteve no mundo, nos deu lições importantíssimas a respeito da oração. Diz-nos ele: quando orares, não façais como os hipócritas, que oram nos cantos das praças, no meio das ruas, para que sejam vistos pela multidão. Esses já obtiveram com isso seu galardão. Jesus nos está chamando a atenção para que não tenhamos, no ato de orar, o exibicionismo dos hipócritas. Eles querem gritar nas praças, nos cantos das ruas, mas não porque desejam falar com Deus. Eles querem receber os elogios pelo modo como oraram, como falaram, como discursaram. Quando o mestre de Nazaré propõe que não façamos como os hipócritas, é porque a oração tem sentido quando se passa em nossa intimidade. A oração que verte pelos nossos lábios precisa vir das nossas entranhas. Por mais simples que seja, por mais sensível que seja, vem do nosso íntimo. Por isso, o ensino crístico. Quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto, uma vez que o Pai, que vê tudo o que se passa em secreto, vos atenderá. Como é importante ter essa consciência cristã de que as coisas verdadeiras são aquelas que se passam em nossa intimidade. Quando Cristo nos pede para procurar o nosso aposento íntimo, não é o aposento físico, não é a nossa sala, nosso quarto de dormir, obrigatoriamente, é o nosso mundo íntimo. Quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus nos diz que as coisas boas que o homem fala provêm do bom tesouro do seu coração, como as coisas ruins advêm do mau tesouro do seu coração. Esse coração, intimidade. Quando nos propõe orar em secreto, entrar em nosso aposento, ele está nos dizendo da importância das ações íntimas, das ações da nossa interioridade. A oração nos traz uma outra reflexão. Como é que deveremos orar? Se é um gesto da nossa intimidade, será que as posições exteriores nos ajudam a orar? Nos ajudam a orar? Possivelmente não. Para que oremos, não há necessidade de que nos mantenhamos de pé, ou assentados, ou de joelhos. As posições exteriores não interferem na grandeza da nossa conversa com Deus. Se tivéssemos por obrigação que orar de joelhos,
Como poderia orar alguém que estivesse acamado, operado, com uma enfermidade deformante e que não pudesse se ajoelhar? Tudo que não pode ser aplicado em todas as circunstâncias não pode ser uma verdade divina. A verdade divina se aplica em qualquer circunstância. Não precisamos, pois, de gestos exteriores para a oração. Poderemos até fazê-los, mas isso não vai pesar no conteúdo da nossa prece. Para falarmos com Deus, não haverá nenhuma necessidade de roupas especiais. Eu tenho que estar de rosa, de verde, de branco, de azul, de preto. Nada disso importa. Os panos que usamos por fora não resolvem a questão da sintonia de dentro. Para que oremos, não precisamos apagar a luz, acender a luz, colocar fundo musical. Nada disso interfere. Embora nada disso atrapalhe. Se nos sintamos melhor orando com o fundo musical, com luz acesa ou com luz apagada, nenhum problema. O que tem que ser importante ao orarmos é a nossa postura interior, a atitude interior. Diz-se que arar é orar. Arar é o símbolo do trabalho no campo. Então, a questão é que trabalhar é orar. Imaginemos como ora um médico cuidando do seu paciente, à cabeceira do seu enfermo, na tentativa de salvar-lhe a vida, de devolver-lhe a saúde. A integração com os poderes superiores da vida é uma oração. Imaginemos a oração do lavrador, que põe a semente na terra para que germine. Germinada, possa atender à mesa e dar o pão às pessoas. Com que unção aquele homem coloca suas sementes na terra? É a oração. Oração também é aquele esforço da professora primária, aquela que toma a criança nos seus primeiros anos para abrir-lhe a mente e retirá-la da escuridão, dar-lhe claridade ao raciocínio, apresentando-lhe o mundo, a vida. Para que alguém se submeta a esse esforço de tirar a água da pedra, tem que ser alguém que ore. O trabalho de uma professora é um ato de oração, é um gesto oracional. Encontramos no trabalho das mães, ao educar seus filhos, dos pais, a orientar sua prole, o gesto oracional. Como sabemos que toda ocupação útil é trabalho, todas essas coisas maravilhosas que se realizam em nome do bem, em benefício das criaturas, da humanidade, serão trabalho. Alguém que leia um bom livro, alguém que faça um alimento, alguém que prepare um prato, alguém que passe um café, que varra uma casa, que cure um doente, que defenda um necessitado, que advogue a causa dos simples, alguém que plante, que colha, que venda. Todos esses trabalhos, feitos honestamente, representam oração. Nosso relacionamento com Deus, a nossa possibilidade de sair desse recanto de nossa existência e ganharmos o mar aberto do amor divino, pode ser conseguido através de coisas simples, uma pausa, um silêncio íntimo e a nossa emissão para Deus. Como os nossos pensamentos são de origem eletromagnética, naturalmente que o nosso pensamento será elevado ao mais alto que tenhamos conseguido impulsioná-lo. E é por causa disso que constatamos a importância e a beleza de orar. Abrir com essa chave os arquivos divinos, os arcanos de Deus, e com ela comungar com Deus, saídos do nosso subúrbio de necessidades para a grande metrópole do amor de Deus.